Meus amigos, hoje, dia da festa de todos os santos, que nós lembramos de todos aqueles que amaram e serviram ao Senhor ao longo de suas vidas, e também de todos os nossos irmãos espalhados por toda a terra. Afinal de contas, o apóstolo Paulo chama de santo todos os cristãos. E assim, ele chama de santo uns irmãos que não era muito santo, igual a nossa perspectiva de santidade, não, né? Ele chama os coríntios de santo, velho. Aí depois dá porrada em todo mundo. Ah, vocês estão fazendo isso, vão mudar de atitude e tal. Porque não convém a santos que seja assim. Ou seja, tu é pecador, mas você também é santo. Isso é um paradoxo. Você é santo porque Cristo te santificou. Ele decidiu te fazer santo. Ele te santificou pela sua obra na cruz do Calvário. Mas essa obra precisa te santificar ainda mais, na fé que o Senhor nos dá. Como é que você é santificado dia após dia, afinal de contas? À medida em que você se expõe à palavra de Deus todos os dias, você aprende a amar ao Senhor todos os dias. E adivinha, santidade não é sobre deixar de fazer coisa errada, e nem é sobre obedecer mandamentos. Santidade é sobre amar generosamente ao Senhor. Guarde isso para que você nunca se esqueça. Santidade não é sobre lista de regras. Santidade não é sobre deixar de fazer coisa errada. Santidade é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus generosamente. Sabe por quê? Eu estava vindo conversando com a Priscila e ouvi um sermão essa manhã que me inspirou muito. Me falou muito ao coração. Ele estava meditando sobre a festa de todos os santos. E ele disse que, olha que interessante, se alguém te desse um mandamento, fizesse uma lei no Brasil, assim, baixou essa lei agora, todo mundo, agora, Mateus, você está proibido de bater na sua mãe. E o Mateus ia falar assim, não, mas eu amo a minha mãe, eu nunca vou bater nela. Glória a Deus. Então você está livre dessa lei, você nem precisa dela. Por quê? Porque você ama a sua mãe, certo? Imagine, maridos, amem as suas esposas. O chamado de Deus é esse, né? Porque tem gente que só cumpre o mandamento. Tipo, olha, eu não traio a minha esposa, né? Imagina a esposa falando com o marido. Amor, tem sentido muita falta aí do seu amor e tal. E aí ele vem e... Olha, eu já estou te amando o suficiente. Eu já faço as compras do mês. Eu já pago todas as contas aqui nessa casa. Te dou tudo que você precisa. Pago o seu salão, não sei o quê. E aí, enfim, eu já cumpri o mandamento. E ó, eu não olho para outras mulheres, eu nunca te traí. Nossa, que cara excelente. Não faz mais do que a sua obrigação. Mas, se ele amar a sua esposa de verdade, ele vai precisar de um mandamento obrigando ele a ser um pai presente, um marido presente, um cara que fala com carinho e amor e que se esforça. Vai precisar da lei? Não vai precisar. Os santos obedecem todos os mandamentos. Mas não é porque ele fica lá conferindo, não, isso aqui eu não cumpri ainda, eu tenho que fazer para me comprar aqui a salvação, esse aqui eu tenho que fazer para não ir para o inferno. Não! Os santos aprendem todos os dias a amar o Senhor. E eles amam e amam e amam tanto. E vão se aperfeiçoando em santidade. E a Bíblia fala que você tem que se aperfeiçoar na santidade, tá? E é responsabilidade sua desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Eu sei que alguns evangélicos têm uma dificuldade com essa questão de que você desenvolve aí a sua santidade, vai aperfeiçoando ela e tal, mas isso é um chamado bíblico, tá? Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E isso é responsabilidade sua. A Bíblia não está dizendo que isso é responsabilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer, porque é ele que opera a santidade. Você deixar de fazer o que é errado e fazer aquilo que é certo não te santifica.
Isso é um chamado de Deus para você a respeito de se santificar, ou seja, fazer aquilo que é correto, aprender a amar a Deus. Agora, quem te santifica no Espírito é o próprio Espírito Santo. É Ele que opera a santidade em você. É Ele que te dá força para vencer o mal e para fazer o bem. É dele que vem essa força. Quando você deixa de fazer, você fica ali naquela sensação de não consegui, tal. É por quê? Porque a sua própria preocupação está denunciando que você estava confiando em você mesmo. Como eu estou decepcionado comigo, de novo eu caí nesse mesmo pecado. Tal. Porque tu estava confiando em você. Permanecer em santidade tem a ver com confiar em Cristo, na força que Ele nos dá, para que pelo Espírito Santo nós vençamos. Está entendendo? Quando você cai, não é porque você foi fraco demais, ou que você não conseguiu segurar a onda. Você nunca vai conseguir segurar a onda do pecado. Nós somos escravos do pecado e nascemos escravos. O que nos liberta é Deus. O que nos salva é a obra que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. E quem comunica essa obra do Calvário feita há 2000 anos atrás na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Você recebe isso no seu batismo, quando você creu ali quando adulto e foi batizado, ou quando você era criança e recebeu o sacramento do batismo, você foi enxertado dentro de Cristo. O Espírito Santo passou a habitar dentro do seu coração e a te santificar dia após dia e cooperar com cada um dos seus esforços. Como a gente pregou, como eu prego em todos os casamentos e como eu preguei aqui uma vez, é como aqueles servos da festa de casamento que estavam enchendo 6 talhas de pedra com cerca de 100 litros de água. E ele fala assim, encham essas talhas de água. E aí eles estão assim pensando, mas o problema aqui é vinho? Sim, mas encham essas talhas de água. Por quê? Porque você não tem poder de transformar água em vinho. Você não dá conta de transformar água em vinho. Mas você dá conta do trabalho dispendioso, demorado, cansativo de encher 6 talhas com 100 litros cada uma. Você dá conta de obedecer no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Cristo. Amém? Quando é Ele que deu a palavra e você está obedecendo, Ele vai te dar a força para realizar. Quando o apóstolo Pedro disse, se você mandar, eu vou, hein? E ele estava lá em alto mar. E aí Jesus fala, venha. E aí ele mete o pé na água. Por quê? Porque Jesus mandou. Jesus chamou. A palavra de Jesus se constitui numa ponte debaixo dos pés dele. Firmou aquela água e então ele pôde caminhar até Jesus. E no momento em que ele começou a atentar para as ondas em volta de si, o que aconteceu? As circunstâncias, ele começou a afundar. Você está caminhando em fé, vencendo o pecado, andando em santidade, praticando os seus mandamentos ali e tal. E aí, de repente, você começa a olhar para as condições. Nossa, cara, eu sou um ser humano cultural, socialmente e culturalmente determinado. Minha sexualidade foi aqui socialmente construída. Eu não vou dar conta, porque isso é nossa Deus, o que eu vou fazer? A linguagem. Aí começa a lembrar de tudo. Aí, de repente, você começa a afundar. Porque você está confiando muito mais naquilo que a ciência antropológica, ou sociológica, ou política está dizendo sobre você. E isso é uma verdade, tá? Eu não duvido disso. Mas existe algo maior. Existe um milagre sobre o qual eu e você podemos caminhar, que é a palavra de Cristo. Amém? Glória a Deus. Santos são aqueles que amam a Deus. E nós nos inspiramos em todos aqueles que o amaram de todo o seu coração. Aprenda a ler aquilo que os santos produziram.
As pessoas mais aperfeiçoadas na santidade, que se davam a oração. É impossível ser santo sem oração, afinal de contas, você está aprendendo a amar a Deus. Você tem que conversar mais com Ele, ter relacionamento, porque sem relacionamento você não constrói amor de verdade. Hoje em dia eu amo muito mais a Priscila do que há muitos anos atrás. Ô Jair, mas talvez você não tinha aquele fogo, aquela paixão muito maior? Sim, isso não significava que se acontecesse qualquer coisinha, eu não largava ela de lado e ela largava a mim também. Por quê? Eu não conheço suficientemente. A Pri me amava de montão, mas quando ela descobriu algumas coisas da minha vida, ela quis me largar. Bem no início do namoro. Tava numa fase boa. Falei, gente... Mas hoje é diferente. Depois de 10 anos de relacionamento... É 10, né? Por aí. Não, de casamento, mais ainda. De casamento um pouco menos, né? Gente, liga não, o TDAH aqui é tenso. Olha só, eu casei em 2015, novembro de 2025 eu vou fazer 10 anos de casado, cara. Esse ano nós fazemos 9 anos de casado. E a gente já se conhecia há 6 anos, cara. Então já tem 15 anos aí que a gente tá junto nessa caminhada. Embora eu tenha conhecido ela mais nova ainda, mas aí a mãe dela não deixava namorar. Falou, só vai namorar quando tiver 17 anos. Eu espero. Fiquei 2 anos esperando. Até que a gente veio namorar. Também esses adolescentes, bicho, tudo querendo namorar cedo, né? A gente tá naquela vibe, não, quero ir e tal. Mas a gente não sabe que aquilo ali é um fogo que é muito bonito quando você começa a namorar lá para os seus 16 anos e de repente tá com 50, tá junto ainda. Isso é maravilhoso. Mas nem sempre é assim. Porque aquele fogo de palha ali no início, ele pode apagar muito fácil. Agora, um fogo feito de madeira densa, que já tá pegando ali, sabe aquele fogão de festa junina? Aquilo ali você não apaga fácil não, irmão. Depois de 9 anos pegando fogo, não é qualquer coisa que vai derrubar. Porque tá firme ali, tá alicerçado. Com Deus é a mesma coisa, você precisa de caminhada. Tem gente que converteu ontem, tá querendo virar Santo Antônio amanhã. Não, agora eu tenho chamado para ser igual Santa Teresa. Não, eu tenho chamado para ser igual a Dorcas lá do livro de Atos. Eu tenho chamado para ser... Tá, você tem um chamado, mas você não é ainda, calma aí. Respeite o tempo em que eles caminharam e caminhe junto com eles. Respeite esse tempo. Ame essas pessoas. Você está entendendo? E aí a gente olha para a fé deles e começa a se inspirar e se fortalece na nossa fé. Porque eles são inspiração para nós. Amém? Nós estamos, gente, em comunhão com todos esses santos. Eu queria que colocasse aí a segunda parte do credo apostólico para nós. Porque o credo apostólico tem sido o nosso esboço nessa série. Comunhão com Deus é sobre amá-lo profundamente. Por isso que o culto não é feito só de racionalidade. O culto não é feito só para a sua mente. Ele é feito também para o seu olfato, para o seu paladar, para as suas emoções. Para que você experimente Deus por todas essas vias. Afinal, foi Ele que criou todas essas vias para que você o conhecesse e aprendesse a amá-lo. Não é verdade? Olha isso. Nós fomos no último episódio dessa série, semana passada, conversamos sobre a Trindade, que nós cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo, que é Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e com o Filho ele é adorado e glorificado pela sua igreja. Hoje, nós estamos declarando que nós cremos na Santa Igreja Católica. E coincidiu que caiu no dia de Todos os Santos. Meus amigos, o que é a Santa Igreja Católica? São todos os santos. Do presente e do passado. Eles estão conosco numa união eterna. Alguns deles já morreram
e triunfaram, estão lá no céu com Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, né, aos Filipenses, nós aqui não cremos no sono da alma e que a gente vai dormir e um dia a gente vai acordar lá no julgamento. Não, de acordo com a palavra de Deus, né, e que o apóstolo Paulo raciocinava ali ao conversar com os filipenses, eu não sei se eu prefiro morrer agora e estar com Cristo, ele cria que se ele morresse ele ia estar com Jesus imediatamente. Ou se eu continuo aqui com vocês para poder continuar servindo a igreja, porque eu sei que vocês precisam. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Ele fala desse jeito. Não com essas palavras aí, versão Sepulcro 2024. Mas ele sabe que estará com Cristo. O apóstolo João, quando vai nos falar a respeito das belezas do céu que Deus lhe permitiu ver, o que ele diz? Que os santos que morreram em Cristo e que morreram assim como testemunhas de Cristo estão debaixo do trono fazendo o quê? Clamando a Cristo. Cristo, vinga o nosso sangue lá naquela terra. Tudo aquilo que nós fizemos, nós somos injustiçados. Atua lá, opera lá. Veja, os santos que já morreram estão lá no céu intercedendo por essa terra. O tempo inteiro torcendo para que a igreja militante, ou seja, a igreja que está lutando aqui nessa terra, possa triunfar também. Orando para que eu e você continuemos firmes na fé e sejamos salvos no fim da nossa vida ou se Jesus voltar antes. Você está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos glorificados. Receberemos um corpo glorificado. A Santa Igreja Católica, católico significa total, universal. Entender que nós somos todos os santos, que somos Igreja Católica, é entender que a Igreja de Jesus é invisível, é entender que a Igreja de Jesus não é presbiteriana, não é anglicana, não é romana, embora muitos romanos, dos mais conservadores, insistem em dizer que a única igreja é a Igreja Católica Romana. A única igreja que existe é a Igreja Católica, mas ela não é romana. Sabe por quê? Porque ela é diversa. Aqui na rua São Paulo, ela é pentecostal. E ela se chama Assembleia de Deus. Pouco mais ali para frente, ela é batista. No outro lugar, ela é presbiteriana. No outro lugar, ela não tem nem nome de denominação. E Deus acolhe cada uma delas. E ama cada uma delas, porque Ele não vê elas como rixas entre si. Ele já contempla lá na frente a Santa Igreja Católica que estará de pé diante do Cordeiro, porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todas essas igrejas confessam esse credo, ou no mínimo concordam com ele. Nós já dissemos isso aqui, né? Normalmente numa igreja mais pentecostal, mais batista e tal, você não vai ver o pessoal lá repetindo o credo após o sermão. Mas eles concordam com cada uma dessas partes. Eles creem que a igreja é católica, eles creem que a igreja é a comunhão dos santos, né? Eles creem na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. E falam amém toda hora. Então eles creem no credo todo aí. Ainda tá com aleluia depois ainda. Versão pentecostal. Gente, a igreja de Jesus é diversa e isso é belo. Jesus ama a diversidade da sua igreja. Pô, Jaime, mas tem uns irmãos aí que só dá mau exemplo, fica achando que é o dono da ortodoxia. Até aceita os irmãos, mas não chama de irmão, chama de primo. Fala, aquele ali é meio vira-lata, né, e tal. É que os nossos irmãos são complicados. Nós temos uma família muito grande. Eu não controlo meus irmãos não me controlam também, graças a Deus. Mas nós estamos juntos, né?
É interessante isso, que às vezes o pessoal toma um susto, assim, eu estou conversando com algum assembleiano que vem na nossa igreja, eu digo, olha, eu sou sobrinho do pastor Simoni, pastor aqui da Assembleia de Deus Central. Você é sobrinho de Simoni? Como assim? É, minha mãe que é dessa igreja, é irmã dele e tal. Agora, por uma questão mais cultural, ela voltou para a Assembleia de novo, né? Depois de 6 anos aí caminhando, 7 anos caminhando com a gente. E, enfim, foi debaixo da bênção e tudo mais, foi uma bênção isso. Mas olha, nós somos irmãos e amamos. Toda vez que eu vejo meu tio Simoni conversando comigo como irmão em Cristo, como parceiro de ministério, cara, isso me deixa muito feliz. Porque, assim, o que normalmente acontece é que olham para questão de tatuagem, esses brincão na orelha, esses negócios aí. Essa igreja do César aí meio litúrgica, você fica andando com aquelas vestes lá, com aquelas roupas de padre. Sei não. Mas graças a Deus por aqueles que amam essa diversidade da Igreja de Cristo. Eu gosto muito do que o Guilherme de Carvalho chama, né, da biodiversidade do jardim de Deus. Enfim, já esqueci, é mais ou menos nessa direção aí. Mas esse jardim é lindo. Tem rosas, tem margaridas, tem beijinho, tem um monte de tipos de flores, todas elas são lindas e cumprem uma função nesse ecossistema de igrejas. Todas elas nutridas pelo mesmo sol, que é Jesus. Fazem a sua fotossíntese naquele que é o sol da justiça. E recebem o seu nutriente dessa terra. Por quê? Porque o Deus se fez carne, se encarnou e se tornou homem. E quando ele ressuscitou, ele nos tornou corpo de Cristo. Amém? Hoje nós somos corpo de Cristo. Fincados nessa terra. E somos as mãos e os pés de Cristo nessa terra. A Santa Igreja Católica. Ela tem versões ortodoxa grega, ortodoxa síria, ortodoxa armênia, etíope. Tem sua versão católico-romana, católica oriental, católica brasileira. Tem gente que nem sabia que existia isso. Como assim católica brasileira? Pois é, tem. Tem sua versão episcopal anglicana, tem sua versão anglicana no Brasil, tem sua versão batista, tem sua versão presbiteriana, mas é a Igreja Católica. E diria o credo niceno, que expande esse credo dizendo una, santa, católica e apostólica. Una porque ela é uma na afirmação de toda a verdade de Deus, do Evangelho. A Igreja de Jesus ao redor do mundo todo, independente das suas práticas diferentes, elas defendem que a salvação é unicamente pela fé, pela graça de Deus, mediante a nossa fé, mediante a confiança em Cristo Jesus. Toda a igreja ao redor do mundo todo vai dizer que Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a igreja ao redor do mundo vai crer na remissão dos pecados, vai crer na comunhão dos santos, vai crer na ressurreição do corpo. E aqueles que afirmam que Jesus não ressuscitou em carne, que nós não vamos ressuscitar em carne, está fugindo da fé cristã. Porque ao redor do mundo todo, a igreja de Jesus crê nessas coisas básicas. Está entendendo? Ela é una. Outra coisa, ela é santa. Não porque ela faz as melhores coisas, porque muitos de nós somos injustos em nossas atitudes. Ela é santa por causa da obra que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Para redimi-la do pecado e trazê-la lavada pela sua palavra como noiva adornada e perfeita para si. Deus olha para você em Cristo e vê em você a santidade de Cristo. O amor de Cristo. E Ele julga você a partir de Cristo. E senão você estava lascado. Ela é una, ela é santa, ela é católica, porque ela é total, ela está ao redor do mundo todo. Você tem irmãos que você nem conhece, você tem irmãos que você conhece e não concorda, que você conhece e não gosta, mas você tem que amar. De diversos espectros políticos e tudo mais, ela é católica. E outra coisa, ela é apostólica, ou seja, ela é fundada sobre a doutrina
dos apóstolos. Como nós dissemos na semana passada, né? A igreja de Jesus, de acordo com o livro de Efésios, está fundada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E a igreja, lá em Atos 2, perseverava na doutrina dos apóstolos. Ou seja, essa igreja é apostólica, ela confia no testemunho dos apóstolos, que nos vem mediante essa tradição rica ao longo de 2000 anos. E a primeira coisa que essa tradição nos lega é a própria Bíblia que está nas suas mãos, o Novo Testamento. E depois várias outras coisas, várias outras produções em cima dessas escrituras riquíssimas e que eu e você precisamos beber e meditar e orar antes da gente produzir coisas novas. Porque tem gente que pega a Bíblia, depois de 2000 anos de história da igreja, e fala, agora eu vou dar a interpretação correta disso aqui, tá? Na verdade, esse texto está dizendo isso, mas ele quis dizer aquilo, e não sei o quê. Não, irmão, olha, antes de você interpretar uma coisa, eu aprendi isso na academia. Na academia você não pode simplesmente raciocinar e escrever aquilo que você acha que é. Na academia, se você está dizendo uma coisa, você tem que ver se tem outros acadêmicos que já disseram isso do ponto de vista científico, acadêmico. E aí vai embasar aquilo que você está dizendo. E se você estiver dizendo uma coisa nova, você vai ter que dizer que está dizendo algo novo e vai tentar embasar em outras teorias. Você está entendendo? Você tem que produzir algo grande. Não é do nada assim que você sai produzindo coisa. Na igreja também. Não é casa da mãe Joana. Então não me venha você, depois de 2000 anos, refutar Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e Calvino, e Lutero e tudo mais. Por favor, meu irmão, respeite a história dessa igreja, porque ela é una, santa, católica e apostólica. Tem coisa a mais para poder dizer? Tem, com certeza. Mas antes você tem que ouvir o que os outros santos antes de nós disseram. Amém? Isso chama humildade. Santa, católica e apostólica. Eu creio na comunhão dos santos. Olha que interessante, né? Da Santa Igreja Católica eu creio na comunhão dos santos. Como assim? Está repetindo o mesmo sentido de uma ao sentido da outra? Não, meu irmão. Olha só. É claro que tem uma conexão muito direta aqui. Na comunhão dos santos, a remissão dos pecados. Olha, essas duas coisas estão dizendo respeito diretamente a dois sacramentos instituídos por Cristo na igreja. O sacramento do batismo e o sacramento da comunhão, ou seja, da Santa Eucaristia. Ah, Jaime, mas por que você está falando isso? Você está só interpretando? Não. Quando você vai lá no credo niceno, constantinopolitano, no credo niceno, que a gente estava citando aqui antes, com bispos da Igreja de Jesus ao redor do mundo inteiro, antes de existir católica romana, estavam lá reunidos os bispos do mundo todo, convocados para discutir essa questão. E eles disseram, eu creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. E em um só batismo para a remissão de pecados. Então aquele credo anterior, sobre o qual eles estão debruçados agora e expandindo, estava dizendo na hora da remissão de pecados, estava falando sobre o batismo? Sim, meu irmão. Quando o credo fala da remissão de pecados, não é simplesmente, eu creio na remissão de pecados. Se fosse uma questão teológica, o credo estaria dizendo, creio na remissão de pecados por meio de Jesus e tal. Mas não é sobre isso. Não é sobre a doutrina de que os nossos pecados foram perdoados simplesmente. Essa parte está dizendo respeito especificamente ao sacramento do batismo. Creio em um só batismo para a remissão de pecados. Você entendeu? No batismo isso acontece, Jaime? Sim, nós cremos que isso acontece. Ah, mas é porque assim, eu só creio em Jesus, eu já estou salvo e tal. Mas por que você batizou então? Falei, vai que, né? Então era melhor eu batizar, né? Pois é, mas Jesus falou isso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus disse isso. Olha, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E depois ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, esse negócio é importante. O apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro ou 2 Pedro, não vou lembrar o texto aqui exatamente, mas você pode conferir depois, onde ele está meditando sobre as águas do dilúvio. Né? E ali as águas do dilúvio, fala das águas do Mar Vermelho e tudo mais. E aí de repente ele fala assim também, as águas do batismo, que também nos salvam. Olha, caraca, a Bíblia diz que o batismo salva? Ó, tá escrito isso lá, depois você confere e vai me dizer, mas tá escrito assim. O batismo é importante. Ô Jair, mas aí se alguém morrer antes de ser batizado, mas ele creu em Jesus. Meu irmão, Deus não é esse cara avacalhado não, fica metendo regra ali, depois fala, ó, infelizmente não vai dar pra te salvar, você não foi batizado, foi mal, né? Criancinha ali morreu sem batizar e aí, foi mal, velho, não vou te salvar porque assim, tinha uma regra, vocês não seguiram. Não, não é assim não, viu? Deus é bom, Deus é pai, Deus é misericordioso. Mas regra geral, o que ele mandou é que nós batizássemos todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós cremos que nesse batismo, ele é um sacramento, ou seja, sinal visível de uma graça espiritual e invisível que nos alcança naquele momento. As águas são sinal da palavra de Deus e do Espírito Santo, que nos lava, que nos regenera. Amém? Creio, né? Em um só batismo para a remissão de pecados. E creio também na comunhão dos santos. Como assim a comunhão dos santos? Eu inverti aqui a ordem de meditar sobre cada um, vocês devem ter visto. Mas vamos lá, a comunhão dos santos. Nós cremos que o pão da Eucaristia... Eucaristia, Jaime, que nome, você nem ajuda também, né, o pessoal a gostar da sua igreja, fica falando esses nomes feios aí. Olha só, caris, em grego é graça, eucaristia é ação de graça. Né? Ou seja, a ceia do Senhor é parte de um sacrifício de ação de graças que é oferecido ao Senhor todos os dias por meio da igreja. Nós somos a comunhão dos santos. E nesse pão que nós partimos, afinal de contas, se o artigo seguinte está falando a respeito do batismo, logicamente esse anterior também estava se referindo a outro sacramento, que é o sacramento da comunhão. Inclusive ele é chamado assim ao longo da história, o sacramento da comunhão. E a comunhão de quem, afinal de contas? É a comunhão dos santos. Como? A comunhão dos santos feita na cruz do Calvário. Tem uma linha horizontal e tem uma linha vertical. Não é à toa que a gente fica fazendo o sinal da cruz ali o tempo todo e tal. Isso não é treino do demônio não, viu? Pode ficar tranquilo. Mas você não precisa disso para ser salvo também não, fica à vontade. Só respeita os irmãos que fazem aí. Tem feito isso como uma oração, invocando, né, a cruz de Cristo sobre si. Mas olha isso. É uma comunhão horizontal e vertical, feita por Cristo. É a comunhão dos santos. Naquele pão, quando nós o consagramos, invocamos o Espírito Santo, e você vai perceber que na oração eucarística nós invocamos o Espírito Santo sobre a igreja e os elementos que foram trazidos do pão e do vinho. Por quê? Porque nós nos tornamos um nesse pão e nesse cálice. Por quê? Porque Jesus diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. O pão da Eucaristia, de acordo com Cristo, é o próprio corpo dele. E quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não vai entrar no reino dos céus. Isso é um sacramento da comunhão dos santos. O pão da Eucaristia, de acordo com Jesus, ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes em que o comerdes, ou seja, ele está dizendo sobre um pão específico, não é qualquer pão. Tem gente que pensa assim: é isso, Eucaristia é a vida da gente. São os amigos que fazemos ao longo do caminho, né? Eucaristia é o pão que eu como todo dia de manhã ali, é o corpo de Cristo. Não, meu irmão, não vem com essa não, viaja não. Jesus está dizendo todas as vezes que o comerdes. É um pão específico. É um pão ali que está sendo consagrado
numa solenidade que celebra a morte e ressurreição de Cristo. A Páscoa dele e nossa, para a vida eterna, amém? Então, assim, esse pão que nós comemos não é só um símbolo da nossa unidade nele. Ele é a nossa unidade com Cristo e uns com os outros. Nesse pão existe uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Nós chamamos isso na teologia de corpo místico, ou seja, a igreja é o corpo místico de Cristo, espalhada por toda a face da terra. E Jesus se faz presente como corpo real dele, porque nós cremos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos em carne e osso. Nós não cremos que foi um espírito que ressuscitou ali dos mortos, não. Foi carne e osso, e ele fez questão de comer pão, comer uns peixes junto com os discípulos e falar, ó, não sou um fantasma não, viu? É carne e sangue isso aqui. E então ele come com seus discípulos. Nesse pão que nós consagramos, invocamos o Espírito Santo, está presente esse Cristo real, esse Cristo literal, que morreu e ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E está presente o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, espalhada por toda a face da terra. No momento em que o oferecemos a Deus, nós estamos oferecendo o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz do Calvário e estamos oferecendo as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. A comunhão dos santos está sendo oferecida diante dele para a glória de Deus Pai. Com Cristo, por Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória te seja dada ao Pai onipotente. É por isso que a gente fala essas palavras estranhas aí na hora da ceia, né? Mas por quê? Porque em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo, nós estamos nesse momento dando graças e louvores ao Deus Pai Todo-Poderoso. O pão é a ação de graças oferecida a Deus. Mas não é só um pão, porque Deus não gosta de trigo, não. É o corpo do Filho amado, sendo entregue na cruz do Calvário. E juntamente o nosso corpo sendo entregue diante dele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nos entreguemos hoje de todo o coração diante dele. É por isso que nós cremos. Naquele sangue, naquele cálice é mais do que vinho. É a remissão dos pecados que está ali. É o sangue de Jesus que está ali. E é o nosso sangue também que nós damos uns pelos outros. O sangue é dar a sua vida como testemunho pelo seu irmão, amando o seu irmão até o fim. E se ele precisar, você dá a última gota de sangue por ele. O seu corpo é a sua vida oferecida em serviço para os seus irmãos. Quando você participa da ceia, você precisa dizer isso para Deus e dizer isso para os seus irmãos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue que é dado por vós, Senhor. Humildemente, porque não é perfeito, Pai. Mas eu quero me unir a Cristo e ser oferecido diante de Ti como sacrifício de ação de graças. É isso que diz a nossa oração eucarística. A nossa oração de ação de graças. Amém? E juntamente com isso está tudo conectado. Eu creio na ressurreição do corpo. Afinal, se esse corpo imperfeito é agora corpo místico de Cristo, que foi redimido por meio da obra sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, e agora é corpo de Cristo, Cristo que está no céu, também nos arrebatará para junto dele, no seu corpo, para sempre, e nós seremos aperfeiçoados nele. Esse corpo de derrota, esse corpo marcado pelo pecado, pelo cansaço, pela enfermidade, pela deficiência, pela dor e por muito mais coisas, será transformado num corpo glorificado, juntamente com Jesus, na glória do céu. Na eternidade que viveremos juntamente com Ele. Nós cremos que assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Romanos capítulo 8 diz isso, que a natureza, a criação, aguarda ansiosamente por essa manifestação dos filhos de Deus. Porque ela foi submetida a isso. Mas em breve ela também será
ressuscitada. Agora imagine, cara. Antes a nossa igreja era numa garagem, de frente para um pé de jabuticaba. E eu falei, gente, olha esse pé de jabuticaba florido. Ele é belo. Mas imagine como é que ele vai ser na ressurreição, quando todas as coisas forem transformadas perfeitamente para ser aquilo que foi chamado para ser. Esse mundo vai ser maravilhoso e perfeito. O pé de jabuticaba vai ser aquilo que ele foi feito para ser, para glorificar a Deus. Imagine Thaís redimida no seu corpo, além do seu coração. Mas a palavra de Deus nos dá toda a esperança ao dizer em 2 Coríntios 5,17. Assim, pois, se alguém já está em Cristo, já é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de próprio Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconcilie as pessoas com Deus. Se reconcilie com Deus todos os dias. E veja, aos poucos, essa nova criação dentro do seu espírito, inundando também o seu corpo de tanto amor, mas tanto amor por Deus, que de repente você não precisa mais de mandamentos para não pecar. Você ama tanto, mas tanto, mas tanto, que você não precisa mais dos mandamentos. Você só ama como aquele que não precisa de um mandamento para não bater na mãe, para não desamar a sua esposa e os seus filhos. Você ama a Deus tanto que tudo para você é esterco e você larga tudo por amor de Cristo. Não importa o que seja, eu o amo e eu quero amá-lo para todo sempre. E o foco da nossa igreja, meu irmão, é te ensinar a amar Jesus e se deslumbrar com a glória do Evangelho de Cristo, das boas novas, do reino dos céus, todos os dias. E se eu tiver um fruto nesse ministério pastoral, eu espero que seja isso, que eu tenha inspirado pessoas a amar Jesus. É isso. Vamos proclamar essa fé?